Bora, Rafael, separei aqui pra você a análise do Zé Elias, ele que foi perfeito na sua colocação nessa vitória espetacular do Coringão na casa dos porcos por 1-0. Por isso, leva uma vantagem muito boa pra Neoquímica Arena. E o Zé Elias falou muitas coisas importantes que passou despercebida nesse clássico, hein? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo pra você não perder nada do Corinthians. Sempre que a gente postar um vídeo, você já recebe em primeira mão antes de todo mundo. Então é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Na tela, pra você, Yuri Alberto. Ele mandou beijinhos, ele fez o gol, ele foi o herói. Aliás, já temos que falar de Yuri, né? Que o Yuri Alberto é bom jogador, hein? Mas, ô Zé, ontem nós tivemos Ramon Dias sendo ovacionado, parabenizado. Ontem ele acertou, Zé. Ele conseguiu ontem fazer muda rápido uma a coisa, tática. É, mas ontem... Hein? Deu-lhe um aqui, ó. Ó, como é que foi? Nó. O Abel tomou um nó, é isso? Falei, daqui a pouco nós vamos falar disso mais. Boa tarde. Mas boa ontem tarde, foi bem o Ramon, né, Zé? Boa tarde, Nath. Boa tarde. Eu já nem mais como eu Não, Zé, agora fala do Vida. Ramon Emiliano. Ele pediu pra que gente ontem- chamar ele De vida. Vida? Pediu pra chamar ele de vida. Vida. Vidoca? Vida Vidoca. louca? Não, Vidoca. Ramon Emiliano agora. E Ramon, Zé? Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Não, o Ramon fez aquilo que ele deveria ter feito já em alguns jogos, inclusive naquela qualificação contra o Barcelona, né? Ele mudou a forma de jogar, colocou um sistema praticamente no 4-1-4-1, deixou ali o Romero pelo lado direito, o Memphis pelo lado esquerdo, deixou só o Yuri aberto ali na frente e falou pro Palmeiras, fica com a bola aí. Mas a incompetência do Palmeiras, ela foi tão grande que, vamos dar um exemplo, o Corinthians conseguia sair jogando com a bola nos pés. O Palmeiras marcava pressão, não conseguia marcar pressão. O Corinthians saía. Nos primeiros, era normal, o Palmeiras nos primeiros 5, 10 minutos fazia pressão, correria e tal. Mas o Palmeiras, vou tentar ser o mais breve possível. O Palmeiras é um time de uma nota só. Joga a bola no Estevão e o Estevão faz alguma coisa para sair da marcação dos times adversários. O Palmeiras, todas as vezes que criou no primeiro tempo, na grande maioria, ou quase em todas, foi por erro do Corinthians. O Corinthians errou, aí o Palmeiras foi lá e aproveitou. O Palmeiras dentro de casa, ele joga pelo erro do adversário, ele não consegue criar as jogadas. Muito difícil. Quando o Abel fala assim, eu estava esperando um pouquinho mais do Veiga, mais armação, né, das jogadas. Já nós vamos falar desse tema, inclusive com a Sonora, Zé. A armação do Veiga e tal. O Palmeiras tentou marcar pressão no Corinthians, não conseguiu. Sabe o que o Abel fez? Marcação individual. O Veiga seguia o Ranieri, o Martinez seguia o Carrijo. Ranieri jogou muito. Como é que fala? O Piquerez ia lá do outro lado, seguindo o Romero, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que o Abel precisa rever em determinadas situações. Como é que o time do Palmeiras não conseguiu marcar a saída de jogo do Corinthians com o zagueiro Gustavo Henrique e com o Félix Torres? E aí o Ranieri vinha na frente ali, jogava praticamente ali no meio, entre os dois zagueiros para fazer a sobra ou para criar algumas coisas. Pode ver, não sou eu, ou é bola parada ou é o Estevão fazendo algumas coisas. Ou, Zé, uns cruzamentos na área, enfim, Sim, depois mas a gente vai falar mais do Palmeiras. Assim, o cruzamento é natural, por quê? Tudo fechadinho ali, né? Tudo fechado, o Corinthians se protegeu bem. No segundo tempo ele tira o Martinez, acho que até porque o Martinez tinha cartão amarelo, se eu não me engano. Ele sentiu também. Sentiu, né? Ele tava mancando. Ele tava mancando. Aí tira, em vez de colocar normalmente, ele coloca quem? O Bidon. Ele colocou o Rian, né? Rian. Entrou bem no jogo. Entrou bem no jogo. Por quê? Dividindo, Característica de marcação, fechar os espaços. Chegou um determinado momento no segundo tempo em que o lateral esquerdo do Corinthians, eu sempre não... Angileri. Um jogador esse cara aí, meu. Experiente, né? O Angileri, o que ele fez? Chegou um determinado momento que ele já não conseguia mais fazer o 1 contra 1 com o Estevão. O Estevão atropelava, ia muito rápido. Aí quem fazia a cobertura? O Rian. Umas 2, 3 vezes o Rian fazia a cobertura e o Estevão não conseguia cruzar. O Palmeiras, no segundo tempo, ficou esperando o Corinthians, jogando a bola pelo... o cruzamento, treinando a equipe adversária, e aí treinou os zagueiros do Corinthians. O Gustavo tem quase 2 metros. Vai lá e levanta a bola. O Gustavo tira a bola. O Félix Torres fez uma boa partida. Por exemplo, o Corinthians tem uma dificuldade pelo lado direito, com o Mateuzinho. O Mateuzinho não é bom marcador. Quantas vezes o Piquerez passou? Mas ele fez uma boa partida ontem, Zé. Não, sim, mas estou dizendo, mas o Mateuzinho, normalmente, ele não é um bom marcador. Se você observar, quando os jogadores partem para cima do Mateuzinho no 1 contra 1, o Mateuzinho tem uma certa dificuldade. E aí
tá certo, porque quando você contrata o Mateuzinho, você sabe que do meio para frente ele vai te entregar cruzamento, ele vai te entregar chegar na linha de fundo, são características de atletas. Eu pergunto, o Piquerez sempre foi um dos melhores jogadores do Palmeiras, apoiando, chegando. Sim. Quantas vezes o Piquerez chegou na linha de fundo? Ah, mas tinha o Romero. Mesmo assim, quantas vezes? Né? Não tem... Por quê? O Romero ficou paradinho ali e aí ele deixou aberto o... Poxa, estou esquecendo os nomes aqui. O Facundo Torres aberto pelo lado esquerdo. O Facundo só ficava aberto, então fechava o corredor. Pois é. Né? Fechava o corredor, o Piquerez não conseguia passar. E o Vitor Roque foi contratado para marcar zagueiro. Como assim? Já não entendi. Eu acho assim, se você paga quantos milhões? Mais de 150. 150 milhões para um atacante, você tem que criar oportunidades para ele. Você tem que dar a possibilidade de fazer um 2 para ele poder chutar. Quantas chances o Vitor Roque teve? Uma ontem? Uma. Da falta a jogada ali que passaram rápido e ele recebeu a bola diretamente dentro da área. Foi a única jogada, não mais. Ele não chega. Se você observar, ele só marca. Ele corre atrás de zagueiro, ele marca defensor ali no meio campo. O Vitor Roque, quando a bola chegar, ele tem que estar 100% bem. Para ele poder ter clareza nas ideias, para poder finalizar. Melhor, senão ele não consegue. Então assim, o Palmeiras pega a bola, joga no Estevão. Ah, mas o Veiga não cria. O Veiga não é o cara que cria, o Veiga é o cara que joga para o lado e vai finalizar. Quando você tem espaços. Quando não tem espaços, ele é o cara que recua e tenta aquela bolinha lá na área, toquinho do lado, ou chute de longa distância. Até eu vou pedir para você daqui a pouco analisar mais os dois, que você pensa bem nisso aí, que nós vamos falar deles. E uma outra coisa, não adianta também num jogo como esse você querer exigir tanto do Veiga, tanto do Estevão, né, se você pede para que eles marquem individualmente os jogadores que eles estão ao lado. Então... sabe, aí quando você chega com a... Quando você precisa pegar a bola, o Veiga estava lá dentro buscando o Ranieri. O Veiga estava lá atrás buscando o Ranieri para fazer marcação individual. O Martínez estava lá em cima, fazendo marcação em cima do Carrillo. O Richard Gonzalez fazendo marcação em cima do Martínez, aberto pelo lado esquerdo, ou seja, e o meio de campo livre. Onde o Corinthians conseguiu segurar o jogo? No meio campo. Ô Zé, o Carrillo fez o Carrillo fez uma partida fantástica. Mais uma, né? Muito bem. Fantástica. E o tal do Martínez também, que ontem... O Martínez é isso daí. O Martínez eu acho que é o cara que mais representa a torcida dentro de campo. É o cara que briga, que luta, que corre, que chega, que faz... Eu acho que ele é o que mais se aproxima daquilo que os torcedores imaginam, se enxergam dentro de um atleta hoje, dos 11 jogadores do Corinthians. Então assim, mas a eficácia, então me explica, como é que é a eficácia de um jogador contra 6 jogadores do Palmeiras, 1 contra 6 e o Yuri Alberto, com todo respeito, não é dos mais habilidosos do futebol brasileiro. Não é dos mais... o Yuri Alberto não é o Estevão, que pega, corta pra lá, corta pra cá. É só ver o gol. Zé, quantos jogadores do Palmeiras tem dentro da área? Não, e aí o problema é eficácia? Concordo, é eficácia. E a ineficácia da defesa? Né? O Everton, para mim, falhou. Porque a bola foi em cima dele. Eu acho que falhou. Mas falhou. Tem muita gente na frente ali dele. Sim, mas ele demorou muito. Zé, esse lance do gol. E aí a gente vai... Se der pra gente aparecer na tela aí, só pra gente ver como é que foi. Aí, só lá, Zé. Explica aí onde tá o erro. Eu tenho minha versão, mas eu vou ouvir vocês depois. Vamos lá. Contem aí quantos jogadores tem do Corinthians, quantos jogadores tem do Palmeiras e como o Estevão iria tocar para o jogador do Palmeiras. Ele pegou a bola e foi para cima do adversário. Começa daí o erro, eu acho. Olha lá. Saúde, Nath. Olha como foi bem o Félix Torres, hein? Olha que 4, conta aí. 1, 2, 3, quantos tem? 5 jogadores, 5 jogadores do Palmeiras na jogada. 5. 5 longe dele, né? 4 jogadores fora. Ficaram fora do lance. Tem um abrindo pela direita que talvez fosse opção. Sim, olha lá. Que era o Vitor Roque. Agora segue. Olha lá. Agora, dois foram numa bola ali, né? Como o time está desorganizado, o que acontece? O jogador corre por si só, ele não pensa na tática. Vê, o Richard Rios e o Veiga. Para o lance. O Richard Rios, ele tinha que correr na diagonal e não em cima do Memphis. Ele tenta jogar, mas só que como ele chega cansado, né, porque ele foi dar o bote, foi participar do lance lá atrás, e o Rafael Veiga tá voltando também para tentar recuperar a bola, e isso aí é desespero de pegar a bola. Abafou os caras querendo abafar. Ele tinha que correr na diagonal. Por que na diagonal? Porque ele fecha a parte de dentro do campo. E aí o Memphis só tinha uma coisa, eu vou para dentro. Verdade. Ele não tinha outra coisa, ele está sendo bem marcado. Vai soltando devagarzinho. Vê aí, ó, Palmeiras... Fábio nas picadas. Olha a linha, olha lá. Pode parar, Fábio, ó.
Olha lá, isso, parou. Aí o Rios toca a bola. Olha toma quantos. conta lá. Já. Olha lá. Olha ali, ó. 1, 2... Ó, do Palmeiras você tem 3 jogadores na zona do Memphis, que o Mikael tá ali na cobertura, né, ó. Mikael não, é o Murilo. É o Murilo e o Richard Rios que vai chegar Você ali. tem 3 jogadores, 4 se você quiser. Você tem o Veiga, mas o Veiga tá um pouquinho distante. Você tem 3 jogadores contra 1, que é o Murilo, o Richard Rios e o Mike. Solta. Dá sem querer, futebol também do funciona. Rios a bola agora. Olha lá. Agora para um pouquinho. Veja bem, ó. O Murilo sai. Tá. Pode soltando. Murilo sai. Sai errado. Dá bote errado. Pode parar. Ele já dá o bote errado, porque ele sai sem tempo. Ele tá longe do lance. Já dá bote errado. Vai, ó. Movimentação do Memphis. Ele deu o tapa, o Yuri pegou. Agora olha quantos jogadores do Palmeiras correm pra dentro da área. Para o lance. Pare! Eu amei esse pare. 1 contra 1. Olha 1 contra 1. Aí é o conhecimento do zagueiro em estudar o seu adversário. O Yuri Alberto, ele iria levar pro lado esquerdo para chutar? Não, ele é destro. Não, ele é destro. Né? Ele é destro. Mas aí tudo bem, o Mikael tá marcando de forma correta, vamos dizer assim, porque o Mikael é esquerdo e ele tá jogando o Yuri pro lado direito para ele poder colocar o corpo e receber e roubar essa bola. O Mike fazendo a cobertura, se eu não me engano é o Murilo voltando pro posicionamento e lá em cima, lá, ó, aqui, ó. O Piquerez. Isso. Volta, vai soltando. Olha lá. Ó, o Richard Rios cansado, não consegue voltar. Ó, O Zé e o Mikael vai pisando, vai tentando fechar. Todo mundo entra, ó. Todo mundo entra. Para o lance. Contem agora quantos jogadores para um jogador com a bola, porque o jogador que está dentro da área do Corinthians não vai participar. 6 jogadores do Palmeiras. 6 jogadores contra 1. 6 jogadores contra 1. Sabe o que é isso aí? É o desespero de fazer o gol. O desespero de fazer o gol fez com que o Palmeiras se desarrumasse por inteiro. Então você tem 5 jogadores fazendo um ataque, você tem 5 jogadores se defendendo. Só que nenhum dos 5, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, souberam se posicionar e fazer a leitura para você poder, nos duelos de 1 contra 1, ou 3 contra 1, ou 6 contra 1, neutralizar o Corinthians. Porque você tem superioridade numérica se você consegue organizar, mas tá todo mundo abafado. Mas só que aí você tem os méritos, do Yuri também. Do Yuri. Claro, que dribla, que ameaça, que faz aquilo. Difícil de fazer. Só que é o que eu estou dizendo. Se você prestar atenção ali, ó, normalmente o Mike não deveria correr para dentro do gol. Sim. O Mike deveria ficar ali para fazer o combate. A mesma coisa, se eu não me engano, é o Murilo que está lá. O Murilo volta no desespero e fica ali na frente. Entendeu? Eu, desde o começo do ano, eu falei, o Corinthians vai ser o time que vai impedir o tetra do Palmeiras. E a trilha que vai Palmeiras entrar não será, a trilha. pela primeira vez, tetra campeão paulista. O Corinthians não vai deixar. Memphis ontem, pelo lado esquerdo, ajudou a marcar o lado direito do Palmeiras, voltou para tentar desarmar no campo de defesa, participou do lance do gol diretamente. Foi o Memphis Depay que se entregou demais ao time coletivamente, calando alguns críticos. Se dizem especialistas do futebol holandês, que eles falam o seguinte, não, joga a temperatura alta, não vai entrar nessa temperatura. Ele faz o jogo dele e tal, jogou muito bem. Bom o jogo do Memphis, um dos melhores dele pelo Corinthians esse ano. Tá entre os 2 ou 3 melhores. Você quer pedir desculpas à sua análise em relação ao Memphis? Não, eu quero levar essa boa fase do Memphis dessa semana, né? Chegou lá já. Porque assim, essa boa fase tem Holanda e Espanha. Quero ver agora ele fazer isso ou mais contra a Espanha. Holanda não. Quartas de final da Tá falando de Palmeiras e Mas o que é mais importante? É Holanda e Espanha no Nations League, entendeu? Então vamos ver agora o Memphis. Eu tô na torcida, quero muito que ele arrebente. O Prats fala uma coisa da seleção da Holanda, eu não quero falar aqui, que ele fala que não é bom. Mas não sei o que você faz que o apresentador fica nervoso, Bubu. Eu quero achar que o Bubu... Ele é assim, ele também é mau perdedor, não é só o Abel. Não. Quando o time dele Tá perde, ele nervoso. fica Rio uma Branco peradinha. Americana. Já vídeos. Mandem vídeos pra cá, eu tô tentando... Aqui, ó. Que ele tá nervoso, Bubu. Você quer ganhar R$1.575.201? Eu não falo de valores aqui, mas que legal que o Memphis ganhou e parabéns por competência dele. Porque atuações dele, cada pifada rende o tchule, a mussarela. O Paulista ele vai ganhar mais que o prêmio. Bota a caixa registradora, lembra da caixa? O Corinthians vai ganhar 5 milhões de reais pelo título paulista. Mas o problema é quem assinou O Corinthians vai pegar o dinheiro da Federação Paulista e vai dar pro Memphis. Mas, O problema é quem assina o isso contrato. mesmo. Memphis não tem nada a problema ver é com quem isso. fez. Ele Problema deu é as quem fez. condições dele. É a mesma É coisa isso aí. você. Vai renovar lá com a diretoria. Você Epa. chega lá e fala, minhas condições são essas.
A gente Isso. aceita ou não aceita. Você acha- O problema é de quem assina. Ah, mas é claro, eu quando vou renovar o contrato, eu faço minhas condições. Aí o pessoal me oferece mais ainda, cara. Eu aceito, né? Tá bom. Eu peço Aliás, É brincadeira. o senhor que Eu não não sei se o que corra. que eu tenho, O cara. senhor que não corra, não, que não caiu nada bem a sua declaração da semana passada. Qual delas? Alguns concorrentes estão me seguindo no Instagram. É mesmo? É meio que sinalizando, né, Zé? Não, eu achei estranho. Pô, Manda quando recado. começar o F90, é? começaram a concorrência começou a me seguir. É, tá bom. O que quer dizer? Agora, Que você não o Zé entendi. falou aqui, é verdade. Você corintiano, não fique irritado, oh, que absurdo. O culpa não é do Memphis, não, viu? Que ele tá integrando. Ele tá entregando, não tá? Pô, ele tem 20 assistências. 20 participações em gol. Tá ruim? Tá ruim? Em 29 jogos, tá ruim? Óbvio, é aquilo que a gente falou a semana passada. Contra um Barcelona de Guayaquil, se esperava muito mais dele. Obviamente, se espera muito mais de quem... Mas a gente tá falando da qualidade técnica. O problema de contrato é um problema da diretoria e de quem assinou o contrato. É isso aí. O que a gente vem aqui falar é uma questão de entrega do que ele pode dar tecnicamente ao time. Contra o Barcelona, faltou muito. Ao longo da temporada, tem faltado muito. Mas, mesmo assim, ele é um cara que tem um passo diferente. A gente fez o exercício aqui semana passada. Tá, sem o Garro e sem o Memphis, como é que o Corinthians poderia jogar? Quem pode fazer esse jogo acontecer? Você tem um Carrillo que vai muito bem, mas ele não é propriamente esse cara que vai construir o jogo, chamar a responsabilidade. Ajuda muito no meio de campo. Para mim, o melhor jogador do Corinthians na temporada. Agora, o cara tem 20 assistências, 20 participações em... Fala o que você falou na redação, é um é bom número, interessante, claro que que você é. falou o negócio que ele estava sendo criticado, acho que ele pensou o seguinte, esse jogo aqui eu vou ter que jogar de uma Eu maneira falei. diferente. É que você falou da parte tática dele, né? Você falou da entrega Ah, dele, ele foi sim. tático. Ontem ele jogou pro time, né, cara? jogou pro time. Não foi pra querer ser o protagonista, Não. o dezão. Teve um jogo de muita Ontem foi bem. disposição, voltou pra marcar pelo lado esquerdo, não é muito E é a o dele, cara da não. assistência. Mais uma vez. É isso que a gente fala, assim. Ele pode render um pouco mais pro time, coletivamente? Pode. Ontem ele mostrou que consegue. Principalmente sem a bola, ser o cara que pode ajudar nessa recomposição. Todo jogo ele vai fazer isso? Dificilmente. Vai depender da característica do time adversário, de uma série de questões. Agora, ontem ele foi importante. Foi muito. Sem a bola, ele foi muito importante. Foi mesmo. Então, assim, óbvio, tem gente que falou, pô, mas os 2 escanteios que ele cobrou lá no começo do jogo, pelo amor de Assim, não Deus. vai acertar todas as jogadas, isso não, mas ele Mas tentou com o Nath, fez um bom jogo. Tem que se cobrar em relação ao que ele ganha fora de campo, o que ele ganha, o contrato problema dele, não é aí se dele. cobra outra É pessoa. lógico, O eu também problema é de acho. quem fez. Mas E você tá outra coisa? preocupado, hein? Não, dinheiro Você tá bom. nervoso, eu hein? que queria ganhar Tá nervoso? 1,5 milhão Tá por nervoso? Ele tá suando, É por isso inclusive. que você tá dando Ele tá suando. perdido em tudo quanto é lado aí, Ah, ah? tem que dar aquela... É? Na Não, Holanda, na Europa, não tem gramado sintético. O Memphis brilhou no sintético. Outros jogadores aí reclamaram. O que quer dizer com isso? Cara, de Não, novo, que é cara, até ele é num muito- num Não, essa ambiente. história, Ele não Signos quer. do cenário. Diferentemente diferente Sim. do que ele está acostumado, Ah. ele deu uma resposta. Você vê, jogou bem, cara. o Garro falaram, olha, ele tá com problema, ele não tá 100% e é sintético, a gente tirou desse jogo também, né? O passe que ele deu ali é um passe de Garro, né? O Memphis ali, quando serviu o Yuri Alberto, ele aconteceu. achou ali no vão, né? Você olha ali o... Corredor que chama. Corredor, não, é que nem na sinuca, né? Você bilhar, é. Na sinuca, você tá sinucado, você procura uma saída, um buraco, ele achou ali, pá, Você pá, procura taca o quê, dessa- Hugo? Não, a Quando caça- você tá sinucado, você procura o quê? a lateral. Porque você não pode bater direto na bola, você tem que fazer uma tabela na lateral. Mas eu sou mestre, Pra né? ir De pro sair buraco. de sinuca. Pra ir pro Mas é o buraco. seguinte, então o Memphis É o no Baianinho de piso Mauá, é o Bubu do Morumba. Bubuzinho. de Mauá. Bubuzinho lá da... Como é que é o nome da região lá? É... Real Park? Bubuzinho no Real Park. No boteco lá da esquina lá, eu arrebentava lá ali. É mesmo? É, rapaz. Mas depois que lesionou o joelho, parou. né? Não, assim, É, eu isso tenho me na dedicado sinuca mais é um agora que não dá pra problema. jogar futebol, entendeu? Agora vai ser a Pra sinuca. sinuca é um problema você tá com o É, porque joelho depende da posição lesionado. que você vai fazer pra dar tacada. Então é isso, Rafael. Essa foi a análise do Zé Elias, do pessoal da ESPN. O Corinthians que volta a folgar depois de maratona de jogos, com foco em recuperar fisicamente o elenco. Garro e o Coronado são os casos que mais devem ter atenção no timão nessa pausa aí para a data FIFA, já que o Garro tem esse problema no joelho e o Coronado segue lesionado com aquela lesão na coxa, hein? Corinthians que terá um importante período sem jogos para poder ir recuperar fisicamente alguns jogadores. Nos últimos 30 dias o timão entrou em campo 9 vezes e viu os problemas físicos acontecerem, então isso é muito comum, já é muita carga de jogo um em cima do outro e esse ano vai ser assim, com esse calendário apertado, já que tem o Super Mundial no meio do ano, os caras vão ter um período de férias, então a temporada vai ficar bem enxugada mesmo, bem apertada ali. E os 10 dias sem partidas irão incluir uma folga maior ao elenco, que deve se representar na quarta-feira para iniciar a preparação para o segundo jogo e decisivo confronto contra o Palmeiras pelo título paulista, já no dia 27,
na próxima quinta-feira. E uma preparação especial focada na reabilitação do físico dos atletas já está sendo pensada pela comissão técnica do Corinthians. O Emiliano Dias, após o jogo, falou exatamente assim, ó, que o que podemos fazer é arrumar o time, botar a cara, jogar, não pode dar desculpas, preocupa muito, é normal que jogue com sobrecarga, é normal que se machuquem, e ainda que no primeiro jogo do Paulista rodávamos muito a equipe, a verdade é que preocupa não só a nós, a todos os treinadores do Brasil, mas não podemos fazer nada. Só temos que jogar, disse Emiliano em entrevista após o jogo, que é muito verdade, né? Não tem como, o calendário do Brasil é muito apertado. E então, o Garro aí, o Coronado que vem sofrendo nesse início de temporada e deve receber uma atenção especial nos próximos dias. A intenção da comissão técnica e do departamento médico do Corinthians é recuperar os 2 jogadores e deixá-los sem restrições para a final do estadual no segundo jogo na Neoquímica Arena. O Garro que ficou no banco e não entrou contra o Palmeiras na primeira partida da final do Paulistão. Ele tem atuado com dores no joelho, com esse tendinite patelar. No início do ano, socou o timão em 8 jogos e perdeu a parte da pré-temporada com o restante do elenco. Por isso, o clube considera essencial priorizar a recuperação total do jogador. Ainda mais no gramado sintético do Palmeiras. Se colocasse ele para jogar os 90 minutos, cara, iria prejudicar bastante. E graças a Deus, a gente não precisou colocá-lo e mesmo assim vencemos o jogo com gol de ouro aberto. Então descansamos aí o nosso armador, o nosso meia argentino. E o Coronado que já segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa. O meia não atuou desde 23 de janeiro, quase um mês aí sem entrar em campo pelo Corinthians. E busca ficar à disposição justamente no momento em que o setor criativo passa por problemas. A gente só tem 2 jogadores pensantes, né, que pode armar a equipe, que é o Coronado e o Garro. Talvez o Carrilho, que é esse jogador que joga muita bola, o Carrilho, mas não é muita dele ser o camisa 10, ele é a função de 10. No período reservado para a data FIFA, o Corinthians não terá 5 jogadores convocados por suas seleções. São eles: Carrilho, que vai representar o Peru, Romero, o Paraguai, Memphis Depay na Holanda, José Martínez, Venezuela e Félix Torres no Equador, hein? Então é isso, Rafael. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.